arrependimento sincero, tá certo? Para um perdão de Cristo e uma purificação por meio do seu sangue. Você tem agora a implementação de ideias de penitência, na qual a igreja detém parte do poder salvífico e o próprio fiel também, por meio das suas penitências, conquista a salvação, contrariando flagrantemente aquilo que Paulo diz, que a salvação não é por obras, mas apenas pela fé. Aqui a salvação, no conceito católico, a salvação é também por obras, obras de penitência. Assim fica soterrada a pregação acerca da graça e da comunhão com Deus, aquele que tem todo o poder do perdão. Mas nessa época o perdão e a salvação eram monopolizados pela instituição que se arroga como detentora da salvação ou condenação das almas. Aliás, ameaçou muitos reis desses reinos bárbaros com a excomunhão. E quando esteve de fato com o poder concentrado, chegou um momento em que não tinha mais, esse poder. Quando Filipe o Belo desafia abertamente, o Papa, inclusive o prende, ali, chegando a morrer na cadeia. E aí você vai ter a situação do cativeiro do papado, em Avignon, transferido de Roma para Avignon. Mas durante muito tempo o Papa detinha de fato o poder sobre a consciência desses reis, ameaçando-os com a excomunhão. Então, se ele fosse excomungado pela liderança papal, ele estaria totalmente fora da cristandade. E aí os outros monarcas e outros integrantes aí do seu próprio reino se voltariam contra ele, por ele agora estar excomungado da comunhão da igreja. Então ele foi desprezado da comunhão da cristandade, e agora ele poderia ser eliminado e morto por qualquer pessoa que fosse. E aí isso colocava a pessoa totalmente desprotegida. E assim houveram reis que de fato se submeteram devido a essas ameaças de excomunhão. E não contente com as alterações já implementadas em relação à ceia e ao culto, prossegue em sua deturpação sobre os símbolos sagrados, impondo a heresia chamada transubstanciação em 1215, que afirmava que a hóstia de fato transformava-se no corpo e o vinho no sangue de Cristo. E todas essas aberrações produziram as fantasias que povoavam a mentalidade da Idade Média, apesar que Lutero prosseguiu com uma heresia semelhante chamada consubstanciação. Tá, ok? Então a gente vai falar melhor dela quando chegarmos na abordagem acerca da reforma, que manteve o povo cativo por longo tempo até que se examinassem e pregassem a verdade por meio da palavra de Deus. Muitos que se levantaram antes de Lutero, pregando, asseverando a verdade da palavra de Deus. Tá, ok? Uma vez feito o exame da Escritura e comparado com essas distorções, decidiram pregar a verdade a qualquer custo, mesmo tendo sido perseguidos e mortos, como John Huss, como Wycliffe. Tá, ok? Por volta de 1229, a igreja definitivamente proibia a leitura da Bíblia aos leigos, sendo que, na verdade, a possibilidade de acesso a esse texto sagrado já era escassa, principalmente aos que não conhecessem o latim. Mas isso não bastava, pois a igreja tratou de trabalhar para que fosse a única detentora e autorizada a interpretar os textos, o que manteria o povo submisso à sua ordem e inibiria as lideranças reformistas que já brotavam e acerca das quais vamos tratar melhor logo mais. Em 1546, no Concílio de Trento, a igreja dá sua cartada contra a reforma, acerca da qual não mais poderia usar suas armas de repressão. As traduções bíblicas para o vernáculo se multiplicavam formidavelmente, e a verdade acerca das heresias e sua falta de fundamento bíblico se evidenciavam. Assim, não lhes restou outra opção para defender estas heresias que eles haviam adotado, como por exemplo a Assunção de Maria, o purgatório, esse tipo de coisa, oração pelos mortos, defendê-las como práticas autorizadas pela Escritura, senão aumentando a mesma. E por isso mesmo o concílio trata de passar para dentro da linha canônica os textos que jamais foram admitidos como tais, nem pelos judeus, nem por São Jerônimo, tradutor para a Vulgata Latina. Então nem ele admitia esses textos como sagrados, jamais. Ou outro tradutor dos textos antes deste tal concílio, concílio de Latrão. Aproximando-se já de nossa época, vimos ainda outras deturpações desta velha estrutura, que um dia desviou-se de seu propósito ao tentar mesclar o sagrado com o profano.
e por não admitir o questionamento de sua autoridade, por não dar ouvidos aos insistentes apelos dos que se esforçaram por tentar trazê-la à consciência e à submissão à verdade bíblica, continua sua marcha de deturpações, o que levou a sérios e comprometidos, o que levou os sérios, pessoas sérias, né, sérios e comprometidos com a verdade de Deus para fora de seus muros e para dentro do reino de Deus. Ainda em 1854, a Igreja Católica dá mostras de que prosseguem sua sustentação de doutrinas inexistentes à Sagrada Escritura, com a declaração do dogma da Imaculada Conceição, o que segue na linha da Mariolatria, já adotada em 431, e nos mostra o quanto o sincretismo pagão penetrou fundo nessa instituição, que ainda em 1870 declara a infalibilidade do Papa, e em 1950 decretaram a ascensão de Maria, que Maria teria também sido assunta aos céus, né, como Cristo foi relatado em Atos dos Apóstolos, mas em relação a Maria, isso foi relatado em livro apócrifo, ok? Somente livro apócrifo para sustentar esta mentira. A infalibilidade do Papa, a assunção de Maria como marca definitiva de seu desvio e justificação da necessidade da reforma, mesmo com toda a convulsão social causada. Concílio Vaticano II. Então eu queria transmitir para vocês esses conteúdos que eram importantíssimos, tá? Foi uma pesquisa que foi feita a respeito disso e coloca em linha histórica toda essa deturpação pela qual passou a Igreja, que levou ela ao estado em que está na atualidade e que ao longo da história foi causando esses danos, esses prejuízos e foi afastando ela cada vez mais, tá certo, da verdade bíblica. E agora, para fechar nossa aula, nós temos aqui, ó, já abordei a divisão do Império, desenvolvimento do poder da Igreja Romana, no contexto lido, né? Aí nós temos aí esses pontos que ele destaca, ó, semelhanças com o governo imperial, tá? Semelhanças com o governo imperial. Roma reclamou para si a autoridade apostólica e também mudança da capital. Então você tem esses pontos aqui que são importantes na análise, né, do engrandecimento, tá certo? Desenvolvimento do poder da Igreja Romana. Então a questão da semelhança do governo imperial é que a Igreja na verdade assumiu um vácuo de poder que estava na Roma, né, na Roma imperial. Então a Roma, que a partir da mudança da capital passou a ter governantes cada vez mais fracos, mais incompetentes, e a figura do Papa, que estava muito mais apta, né, muito mais preparada e ligada, né, interagindo diretamente com o povo, passou a assumir a frente, né? Então, com a deposição de Rômulo Augusto, então aí é que o Papa de fato assume a presidência, né? Não de fato, né, mas de direito, né? Ele começa a agir como o administrador, o gestor, né, da situação ali de Roma e da Itália de modo geral. Aí Roma reclama para si a autoridade apostólica, é também a justificativa que eles dão para serem admitidos como a Igreja Universal, como a autoridade universal da cristandade. Então eles alegam uma sucessão papal, uma sucessão de bispos, tá? Eles alegam que Pedro é o primeiro bispo e que em relação a Pedro está dito que ele é a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Mesmo que no Evangelho você tenha ali claramente sendo colocado que a igreja é edificada sobre Cristo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Tu és Pétros, tu és uma pequena pedra, tu és um pedregulho, mas Cristo é a rocha secular sobre a qual a igreja está edificada. A igreja edificada sobre Pedro já teria caído, porque Pedro não tem força para sustentar o magnífico edifício que é a igreja, mas se edificada sobre Cristo, ela não cai. Agora, essa igreja que supostamente está edificada em Pedro, já está caída há muito tempo da fé, já está caída há muito tempo da verdade do Evangelho, tá ok? Então eles alegam que Pedro é o primeiro Papa, né, o primeiro bispo, e nessa linha sucessória eles têm então a autoridade de governo sobre toda a cristandade, a partir dessa má interpretação dos textos da Sagrada Escritura. Aí você tem a questão da mudança da capital, que cria esse vácuo de poder que a gente estava analisando, uma vez que a administração principal foi para Constantinopla. O imperador está lá, os sucessores do imperador, que de fato têm o poder, estão lá.
Os grandes integrantes do governo migraram para lá.